Ó, pessoal, mais um vídeo aí do abençoado. Ó, pessoal, vou responder aqui uma moça me fez uma pergunta, e o que é o entendimento espiritual? Ela disse que a pessoa morre, acaba tudo. Tá entendendo? O entendimento. Entende? A pessoa morreu, acabou. É como uma vela, apagou, acabou. Entende? É uma coisa, uma pergunta que muitos tentam saber o que é do outro lado, o que existe, tá entendendo? Ó, pessoal, essa parte espiritual de todos nós, tá entendendo? Que muitos não acreditam, nós vivemos no mundo encarnal, tá entendendo? Né? Automaticamente, tá entendendo? Existe o mundo espiritual. O que acontece? Quando Deus, o Criador, ele criou um espírito. Esse espírito, o que acontece? É um foco de luz. Ele não tem forma. Ele é um foco de luz. Ele não tem forma. Por que ele não tem forma? Porque para ele ter forma, ele tem que nascer de algo que forma a forma. Deus criou Adão, a sua forma, sua imagem, ele diz, né? Então, Adão, ele é encarnado, um espírito encarnado, né? Então, o que acontece? Quando um espírito, ele vai reencarnar numa criança, quando nasce, Deus, o Criador, ele já traça a vida dele todinha. Ele já vem planejado tudo o que ele vai fazer, a trajetória da vida dele. Ele tem a trajetória da vida dele todinha, como se fosse um livro. Você entende um livro, uma história, você lê a história, lê o fim. Então, o ser humano, quando ele é encarnado, ele já recebe, né, ele já vê esse livro. Só que tem um porém. Quando a criança nasce, ela pode nascer, a mulher está dentro de uma piscina e a criança está nela, dentro de uma bolsa d'água. A criança pode nascer dentro de uma piscina. Se ela estiver ligada ainda no umbigo da mãe e a criança não tiver respirado, a criança ainda está dependendo da mãe, na alimentação e na respiração. Automaticamente que a criança é cortada o umbigo e é feito o fechamento do umbigo, e a criança respira e recebe o fôlego, e o pulmão começa a trabalhar, isto é a vida. Automaticamente, aquele fogo que ela recebeu é o espírito. Entendendo? Você recebeu, automaticamente você recebeu o espírito. Automaticamente, ele esqueceu todo o caderno, o livro da trajetória dele. O que acontece? A criança vai evoluir, ela vai aprender a alimentação, que o pai, a mãe vai ensinar, a alimentação, toda a trajetória da criação, vai aprender a falar, vai aprender a andar, e automaticamente ela vai evoluir. Tá entendendo? Ela esqueceu do livro, da história, lá de cima. Automaticamente, aquele espírito
pegou forma daquela criança, ou do homem, ou masculino ou feminino, pegou aquela forma da criança, ela é uma forma, então o espírito pegou forma. Ele de luz passou para a matéria, formou a matéria, né? Automaticamente vem o batismo. Quando vem o batismo, ele tem um nome. Ou Raimundo, Antônia, não importa o nome, mas tem um nome. Então, automaticamente, aquele espírito encarnado, ele tem forma e ele tem nome. Tá entendendo? Ele tem nome. E vai evoluir. Tá entendendo? O que acontece? Nós tem 2 anjos da guarda. O que acontece? Se chama, desde criança, quando você nasce, você tem um para dirigir a sua trajetória, que é aquele livro da sua vida. Tem um para guiar você aquele caminho. E tem outro para interferir, para você não conseguir a sua trajetória, para cada vez você se condenar. Automaticamente que você não faz o que está no livro, vai fazer o que está errado, vai ser desobediente, automaticamente vai acontecer. Isso nós vimos quando o Criador fez o Éden. Colocou Adão e Eva lá, e no meio do Éden lá, né, como é o paraíso, colocou no meio a fruta. Um pé de maçã, como diz, que Eva comeu a maçã e passou para Adão. Então, automaticamente, Deus, o Criador, criou o paraíso e criou lá para ver a obediência de Adão e Eva. E todos mundo conhecem o que aconteceu, né? Então, voltando ao espírito. Então, automaticamente, aquele espírito encarnado, ele vai ou ser obediente ou desobediente. Se ele chega à idade, como Jesus fala, que o cidadão tem que viver 80 anos, né? 80 anos é a idade do homem, do cidadão hoje, mas só que na época de Moisés, vivia 950 anos, 700, 600, 500, né? Como Matusalém, 950 anos viveu, entende? Então, né? Como Matusalém, né? Viveu 950 anos, entende? A pessoa conta a história que ele morava numa barrica, quando dava o sol ele virava, mas isso muito é só conversa. Ele morava em caverna e se alimentava de fruta silvestre, tá entendendo? E diz que ele era um ator, não era. Matusalém era um homem muito sabido, ajudou muita gente, entende? Fazia suas rezas, fazia suas curas. Matusalém, tá entendendo? Foi um homem muito sábio. Quando chegava a época dele fazer a partida dessa vida para outra, ele dizia para a morte, né, que ele queria ir com os braços abertos, porque era muita lida para pouca vida. Quer dizer que o homem vivia 80 anos, né, para dizer assim, como Jesus fala, 80 e 100 anos, o homem hoje em dia. E ele, assim, ele foi vivendo, Deus dando a oportunidade a ele, para ver se ele mudava. Então, não sei se ele tinha muito bloqueio, né? Então, mas Matusalém conseguiu viver 950 anos. Era um homem grande, sábio, na graça de Deus, Matusalém. 950 anos, para quem já conhece a história. Então, voltando o cidadão que foi encarnado. Então, o cidadão é encarnado e ele tem muitas
se ele for obediente nas leis de Deus, está entendendo? Seguir a trajetória dele, do que está no livro dele, porque vai tendo conhecimento, vai tendo entendimento, vai isso. E se ele for uma pessoa desobediente, como diz, as consequências ficam pior. Na vida encarnada aqui e pior na outra. Aí você diz assim, mas como? Porque ele, quando fizer a partida dele aqui para outra vida, esse espírito voltar. Por quê? Porque ele se apossou da matéria. A matéria fica na terra. Tá entendendo? Porque é da terra. E só sobe aquele que desceu. Quem desceu? O espírito. Matéria não sobe. Então, automaticamente, só sobe quem desceu. Desceu, então, por isso, de onde vem, não se traz nada, e quando vai, diz que não leva nada. Epa, não é que não leva nada. O cidadão que desce à terra, ele leva conhecimento, sabedoria e entendimento. É a maior riqueza que muitos não entendem. Acha que a riqueza é materiais. Material, é isso, aquilo, outro, é a maior riqueza. A riqueza maior, o próprio Jesus explica isso, né? Conhecimento, sabedoria e entendimento. Porque Jesus, ele não veio mostrar riqueza para ninguém. Ele não veio ensinar como ganhar dinheiro, como enganar as pessoas, como fazer. Não, Jesus, ele ensinou só coisas boas. Tá entendendo? Só sabedoria, entendimento, como você quer pescar, você não dá o prato de comida à pessoa, mas assim você dá a vara para o cara pescar. Tá entendendo? Ele sempre ensinava as pessoas como conseguir seus próprios objetivos, na palavra de Deus, na obediência. Então, aquele espírito que encarnou, tá entendendo? E ele fez sua partida, automaticamente ele não realizou o seu livro, o que ele vinha fazer. Então, ele não vai ser recebido lá com glória. Quando um espírito encarnado desce para encarnar na matéria, né? E ele consegue seus objetivos, que é a sua história, o que você tem que vir fazer na Terra, quando você consegue fazer isso, todos que estão lá, muitos que estão lá, vão receber com glória. Mas quando ele é desobediente, faz as coisas erradas, tá entendendo? Quando chega lá, ele não é recebido não, Barão. Com glória não. Automaticamente ele vai ser recebido no sofrimento. Tá entendendo, Barão? Ele vai receber no sofrimento. Então, meu irmão, vocês já estão esclarecendo isso. E vou dizer aqui, o que acontece? A história de Lázaro. A história de Lázaro, todo que conhece, tá entendendo? Que na história, Lázaro era uma pessoa pobre, mendigo. Ele vivia pedindo nas portas, pedindo esmola, como diz, né? Um homem muito rico, né? O empregado dava resto de comida para Lázaro se alimentar e levar para sua família. E o rico vinha, batia em Lázaro, chicoteava Lázaro, quem conhece a história sabe muito bem como era. E o que aconteceu? Lázaro fez sua partida. Eu não vou dizer que morreu, porque ninguém morre. Ninguém morre. Morre a matéria, né? Então, por isso que eu falo sempre, partida. Você faz sua partida. O que acontece? Lázaro fez a sua partida, certo dia o rico fez sua partida. Então, quando o rico se encontrou com Lázaro, Lázaro estava no seio de Abraão, né? Nos braços de Abraão lá,
E o rico estava lá no sofrimento, no lugar quente, né? Ele estava desesperado e pediu para Lázaro molhar a ponta do dedo para cair água na língua dele, que ele está morrendo de sede. Então, o que aconteceu? O Abraão disse que nem Lázaro tinha um contato lá, como lá tinha um contato aqui. Se Lázaro está no seio de Abraão, ele estaria no lugar o que ele fez. Entende, meu irmão? Então ele pediu para avisar para a família dele para não ir para o mesmo lugar. O que aconteceu? Abraão disse que aqui embaixo na terra tem uns pregadores, tá entendendo? Tem os obreiros, tem todo tipo de religião ensinando como deve andar, como deve seguir, da maneira deles, né? A interpretação deles, né? Então, se não ouvisse, vai para o mesmo lugar. Então, a história de Lázaro. Então, minha amiga, você que disse que não acredita, que morreu, acabou, tem essa história. Tem a história também de Jesus, chamou seu discípulo para acompanhar numa oração, e Jesus subiu, foi orar, e os discípulos dormiram. Quando os discípulos acordaram, encontraram Jesus com Moisés e Elias. Opa! Jesus, no Novo Testamento, e encontrar com dois cidadãos do Velho Testamento, né? Estava lá conversando. Então, a história diz que morreu, acabou, Moisés e Elias, né? Então, Elias é uma cor que não morreu. Ele foi levado por uma carruagem de fogo, quem conhece isso, né? Então, todos estavam lá. Então, morreu a matéria. Então, o espírito, ele volta. O espírito, ele pode se reencarnar várias vezes. Quando um espírito ele é encarnado e faz certas coisas que não deve, com 30 anos, ele faz sua partida, ele tem o resto da vida, muitas vezes volta para terminar o resto da vida. Às vezes uma criança nasce com 2 dias, ele faz sua partida, porque ele tinha 2 dias para vir terminar. Tá, tudo bem, diz que é assim, né? Mas um cidadão, ele já foi reencarnado, na história que conta, 572 vezes. Você imagina o cara reencarnar 572 vezes? A pessoa diz que reencarnar é vir pagar seus pecados. Na reencarnação. Diz assim. Mas por que o cidadão ele vem reencarnar tantas vezes assim? 572 vezes. E está encarnado. Como é que o cidadão faz isso? Mas, meu irmão, porque a reencarnação, você tem propósito, você trabalha, a reencarnação, você ajuda muita gente. A encarnação é uma maravilha, irmão. É uma maravilha, é uma bênção, né? Vou contar uma história aqui, o exemplo que eu dei da encarnação. Uma criança, um dia, ele guardou seus brinquedos. E ele fez sua partida. Certo tempo, ele nasceu na família. Como parente, muitos na reencarnação procura sempre reencarnar no parentesco. E quando ele se reencarnou, quando ele começou a ter entendimento, com 2 anos, já tinha entendimento.
Ele disse para a mãe dele, mãe, eu vou ali atrás do meu brinquedo. Que brinquedo, meu menino? Que brinquedo? Não, eu guardei em tal lugar. E ele foi certinho, quer dizer, ele lembrou onde ele tinha guardado as coisas dele. Então, eu já ouvi muitas histórias assim, vi essa história. Vi a história de um conhecido meu. Ele um dia, trabalhei com ele mais de 10 anos e ele tinha uma condições financeiras boa. Certo dia ele chegou na minha casa e com pressão alta, a gente correu ali, tem experiência, fez um remédio para pressão, né? E folha de maracujá, que derrubou, cai a pressão. Fizemos, ele ficou bom ali. E eu disse para ele, se eu tivesse condições, eu levava você em tal lugar, em Goiânia, que tinha condições financeiras, mandar fazer um tratamento de você. Ele disse, abençoado, o senhor disse que eu sou miserável. Olha, rapaz, eu não sou miserável, não. Eu e meu pai, nós ralávamos macaxeira no ralo, porque não tinha nem o feijão, nem o arroz para comer. Passei muita dificuldade. Eu disse, meu irmão, isso passou. Passado passou, meu irmão. Hoje você tem 3 fazendas. Você tem mais de 1000 cabeças de gado, meu irmão. Você tem umas 2 Hilux. Tá entendendo? Você ganha por mês mais de 100 mil reais, meu irmão. Pelo amor de Deus. Não diga isso não, meu irmão. Olhe, meu irmão. O cidadão que hoje ganha 100 mil reais por mês, meu irmão, você divide isso por 30, meu irmão. Você sabe quanto você ganha por dia? Você sabe quanto ganha por semana, meu irmão? Você ganha por dia mais de 3 mil reais, pô. Você pode gastar, você imagina, por dia, moço. E você vem dizer um negócio desse, rapaz. Ele ficou chateado porque eu falei isso, falei a verdade para ele. Entende? Olha, meu irmão, você ganhando hoje 500 reais por dia, ou 100 reais por dia, você pode gastar até os 100 reais, porque no outro dia tu vai ganhar 100 reais, pô. Você pode gastar 50, pode gastar 80. Tá entendendo, meu irmão? Você tem que ver o que aconteceu. Ele não se cuidou e ele foi para São Paulo fazer exame lá e precisou fazer um transplante de rim. Você sabe que transplante de coração, rim, esses transplantes, se você tiver condições financeiras, é na mesma hora vem, no mesmo dia. Porque você tem condições, você tem dinheiro. Ele precisou de 20 mil para fazer o transplante de rim. E a família não mandou. Eu fui lá, falei com a família disse que não ia mandar porque ele ia morrer de qualquer jeito. Poxa, e morreu mesmo. Então, é triste. Mas ele tinha uma visão. Ele dizia, assim, a gente conversando, ele tinha uma visão que ia morrer, ia fazer sua partida, mas ia deixar a família dele bom de financeiro. Poxa, meu irmão, você pode deixar a sua família boa de financeiro, mas tire 10%, 5% para você, meu irmão, para você se cuidar, se tratar, meu irmão. Então, são os ensinamentos, eu vejo pessoas financeiramente escondendo dinheiro em colchão, e passando necessidade. Eu conheci um senhor muito rico, passando necessidade. A mulher dele chegou, pegou ele no quarto, mandando o gerente aplicar 1 milhão. A mulher disse, cabra sem vergonha, como é que nós passando necessidade aqui, e você mandando aplicar 1 milhão? Ele disse, mulher, esse dinheiro não é meu, é da empresa. Aí disse aqueles nomes doidos, a empresa é teu, como é que tu faz isso? A empresa é teu, como é que tu faz isso? É desse jeito que acontece. Cidadão muito rico,
conheci a esposa dele, essa mulher, conheci a trajetória dele, muito rico, e fez sua partida sendo desse jeito. Deixou o dinheiro aí, tá na confusão danada, é gente querendo puxando do lado, hoje a gente sabe que a riqueza todo mundo quer a sua fatia do bolo. Todo mundo vai para o seu aniversário, quer convidado, mas quer a fatia do bolo. Quer um pouco da fatia do bolo. Está entendendo, meu irmão? Então, ele se tornou escravo do dinheiro. Conheci outro caso de um rapaz, mãe dele tinha condições financeiras, dava o dinheiro para ir à escola merendar, porque gente rica, tu sabe. Não é como pobre. Pobre vai para a escola, vai ter que comer lá, a merenda, já vai para a escola por causa da merenda, da comida. Entende? Porque não tem condições em casa. Hoje, né, a mãe agradece o filho ir para a escola e a gente tem o que comer lá, porque em casa não tem. Né? Então, o rico, ele dá, meu filho está aqui tanto para você ir merendar na escola. Está entendendo? O que acontecia? Ele pegava, olhava para o refrigerante, para o biscoito, ia lá no bebedouro, bebia água e pegava o dinheiro e escondia. Chegava em casa amarela, a mãe dele, meu filho, que foi isso? Você não comeu nem nada? Não, merendei. Aí ia lá, comia em casa. O que foi que aconteceu esse rapaz? Ficou rico, muito rico. Até hoje, ele tem uma fazenda, tem seus 8.000 bois, tem apartamento, tem prédio, tá entendendo? Conheço ele muito bem. Entende? O que acontece? Ainda hoje, ele não tem coragem de gastar o dinheiro dele porque tem medo de ficar pobre. Então, meu irmão, o cidadão se torna escravo do dinheiro. Você vê o Tipatinha? Tinha seu cofre, tomava banho de dinheiro. Mas quando seu sobrinho chegava, ele estava com um canhão para a porta. Não, tio Tipatinha, né? Somos nós. Então, isso, pessoas têm ensinamento. Hoje, meu irmão, você só erra se quiser, meu irmão. Porque antigamente você não tinha acesso a uma televisão, não tinha acesso a um rádio, um jornal. Hoje, meu irmão, você tem acesso através disso no mundo todo, moço. Você tem ensinamento no mundo todo. A decisão é sua, meu irmão. De você seguir, de você... Você é o que você quiser ser hoje, meu irmão. Entende? Se você quiser ir para uma faculdade, você vai, meu irmão. Não existe. Só é você estudar. Não tem segredo. Estude que você vai para a universidade. Você vai fazer uma prova, moço. Está entendendo? Você estuda o conteúdo da prova, passa a noite com um pé dentro da bacia d'água com gelo, você passa a noite sem dormir e tomando café, você lê o conteúdo de ponta a ponta e quando vem a resposta que isso não precisa escrever. Isso é marcando, meu irmão. Você realiza tudo que você quiser. O que você não consegue fazer, meu irmão, é através desse bloqueio. Bloqueio na sua vida. Vai ter sempre bloqueio. Se você não aprender a conviver com ele. Tá entendendo? Né? Você retire todos os bloqueios da sua vida. Mas, minha irmã, espero que você tenha entendido aí espiritualmente, tá entendendo? E busque ler, estudar, entende? E ver isso aí, o que eu pude explicar para vocês, é o que eu tenho a visão disso aí. Tá entendendo? Né? Agradeço. Fique com Deus aí, todos vocês, na graça de Deus. Em nome de Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo, na graça de Deus. Com Deus, meu irmão. Tchau, Alexandre. O que é que você gostou? Da live aí, gostou? Da live.